Oi gente, tudo bem? Esse vídeo era para sair ainda no mês do Victober, né, outubro, mas atrasou um pouquinho, não deu certo, não consegui fazer. Então vocês já viram mesmo que não dá para fazer nada programado aqui no canal, porque a rotina aqui tá bem tumultuada, mas de qualquer forma é um livro maravilhoso e eu preciso trazer para vocês. Então fica aí uma contribuição atrasada para o Victober, que foi o mês de leituras vitorianas, mas que também faz parte do nosso projeto Irmãs Brontë aqui no canal. Eu vou falar hoje sobre essa maravilha aqui, que é a vida de Charlotte Brontë. Eu tô bem feliz de fazer esse vídeo, gente, porque quem me acompanha, né, eu tenho o projeto Irmãs Brontë desde 2017, que foi o segundo ano do canal, e já fiz resenha de vários livros das Irmãs Brontë, inclusive o livro de poemas da Emily Brontë, que é bem pouco conhecido. E depois de ler isso aqui, gente, olha, acho que eu vou ter que rever alguns vídeos antigos. Por exemplo, Jane Eyre foi o primeiro vídeo que eu fiz, e eu fiz ainda em leitura conjunta, com spoiler, tem 3 vídeos, mas olha, eu acho que eu nem vou rever esses vídeos, porque não que as minhas opiniões dos livros mudaram, mas eu acho que se eu fizer uma releitura de algumas obras agora, depois de ler a biografia, eu acho que a releitura vai ser bem diferente, bem mais complementada. Gente, eu posso dizer até agora que essa foi a melhor leitura de 2020 para mim. Foi a leitura que mais me tocou, que mais me emocionou e que, eu confesso, derramei algumas lágrimas em alguns momentos. A última vez que isso aconteceu comigo foi quando eu li a autobiografia da Agatha Christie. Foi a mesma sensação, sabe? Uma sensação assim de estar presente, de estar tomando chá com elas e conversando. Uma coisa bem surreal, mas enfim, foi uma experiência maravilhosa. Bom, então a Elizabeth Gaskell escreveu essa biografia em 1857, 2 anos após a morte da Charlotte, e foi meio que um tributo, uma homenagem à autora. Inclusive ela escreveu a pedido do pai da Charlotte, né? Para escrever essa biografia, ela teve acesso a vários depoimentos de pessoas que conheceram a família e também de cartas que a Charlotte se correspondeu ao longo da vida com algumas amigas, né? Principalmente com a Ellen Nussey, acho que é isso que é assim que pronuncia, que foi uma das amigas. As duas amigas, Mary Taylor e a Ellen, foram as amigas que ela conheceu na segunda escola que ela frequentou, que eu vou falar daqui a pouquinho, e que ficaram amigas para o resto da vida, né? A Ellen, particularmente, guardou todas as cartas que a Charlotte enviou para ela, e isso deu base para um material incrível que faz parte desse livro. Inclusive partes das cartas, né, a editora colocou, a própria autora colocou partes das cartas também na biografia, né? Então, o que eu posso dizer, gente? Bom, Charlotte não tem nem o que falar. Acho que você está assistindo esse vídeo é porque você já conhece, né? A grande romancista e poeta do século XIX, que, vou falar para vocês, olha, teve uma vida complicada. Eu vou falar um pouquinho, então, eu vou resumir um pouquinho, né, pelo menos do início da vida dessa mulher, que quem lê a biografia vai saber em detalhes aqui. Mas a Charlotte nasceu, então, em 1816, numa cidade da Inglaterra, que eu não sei pronunciar, vou deixar escrito aqui. Só que aos 4 anos, a família toda precisou se mudar para uma outra cidade chamada Howard, acho que é isso, que ficava na região de Yorkshire, na Inglaterra, mas que era assim uma cidade bem do interior. A Charlotte era a 3ª filha, né? O nome da sua mãe era Maria, do seu pai era Patrick Brontë, que ele era um clérigo, né? Um pastor, vamos dizer assim, e até por isso eles tiveram que mudar para essa cidadezinha, porque ele assumiu todas as atividades da paróquia, do lugar. Eles moravam então no presbitério, e o presbitério era uma casa enorme que tinha um cemitério atrás, praticamente colado ao presbitério. Então era realmente uma ambientação bem peculiar aí, que a gente fica sempre imaginando, né, como é que pode aquelas 3 irmãs reclusas
sem conhecer o mundo, mas vou falar pra vocês, viu? Eu acho que aquele lugar dava muita inspiração. Principalmente que a gente sabe que elas sempre colocaram, né, um pouquinho de elementos góticos aí nas literaturas. A Emily é a prova viva disso, né, com o Morro dos Ventos Uivantes. Então, o que acontece é que depois que elas foram morar nessa cidade, um ano depois, a mãe delas morre, de câncer, se eu não me engano. Mas ela deixa, então, 6 filhos pequenos órfãos, né? A gente tem as 2 irmãs mais velhas, a Charlotte, a Emily e a Anne, e o Branwell, né, que era como era chamado o irmão delas. Veio então uma tia delas, uma tia materna, para cuidar das crianças. E até 1824, a Charlotte tinha então 8 anos. As crianças tinham apenas aquela educação em casa ali, né? Que também não deixava a desejar, né? Porque o pai dela, sendo clérigo, ele tinha acesso a bibliotecas, a livros, né? Em 1824, então, as 2 irmãs mais velhas foram enviadas para uma escola, a Cowan Bridge School, né? Que não ficava assim tão perto, né? A ponto de ir e voltar, elas ficavam internas lá, como era também o costume da época, né? E naquele mesmo ano, alguns meses depois, a Charlotte e a Emily também foram para essa escola. Essa escola a gente já dá pano para manga para falar aqui nessa biografia, porque daí a gente vai descobrir que a Charlotte se inspirou então nessa escola para escrever aquela escola em que a Jane Eyre, quem leu, né, e não é spoiler porque é bem no comecinho do livro, aquela escola em que tanto sofreu a nossa protagonista Jane Eyre no início, na sua infância, né. As 2 irmãs, acho que naquele mesmo ano, alguns meses depois, as 2 irmãs mais velhas morreram de tuberculose, mas existem contradições, né? A gente vai saber detalhes de tudo isso aqui. A alimentação naquela escola era muito precária e a gente vê isso em Jane Eyre também, né? Então, assim, até hoje não se sabe se aquelas 2 irmãs mais velhas realmente morreram de tuberculose, mas existem depoimentos que dizem que elas morreram de inanição. O fato é que Charlotte presenciou tudo aquilo, todo aquele sofrimento e a morte das irmãs mais velhas, e um ano depois, então, ela e a Emily foram retiradas da escola porque já estavam começando a apresentar fraquezas e alguns sintomas aí de, né, uma possível doença. Então elas voltaram para casa e alguns anos depois, então, a Charlotte foi para uma segunda escola, porque ela tinha que obter um certificado de educação para poder trabalhar como governanta ou professora, que era geralmente uma das poucas funções que as mulheres conseguiam para trabalhar na época, né? E ela foi nessa escola que ela conheceu a Mary e a Ellen, que se tornaram amigas vitalícias, né? Que a gente teve então a ida da Charlotte e da Emily para Bruxelas, e essa história também dá pano para manga, porque foi lá que ela conhece aquele professor, né, do qual ela foi apaixonada a vida inteira, que era casado com a dona da escola, né, mas foi lá também que ela teve, na minha opinião, assim, a maior vivência e aprendizado. Eu diria assim que acho que para Charlotte foi a maior experiência de vida, essa vivência em Bruxelas, né, esse aprendizado, seja ele teórico e pessoal também, mas claro que por conta dessa paixão meio platônica, vamos dizer assim, né, porque a gente não tem indícios aí do que aconteceu, a não ser que, né, o professor, esse Constantin Eger, que era o nome dele, emprestava livros frequentemente para ela, e acredito que com isso ela se apaixonou e isso mudou a vida dela para sempre. Depois, claro que eu não vou contar tudo, né, gente, porque tá tudo aqui com muitos mais detalhes do que eu falei, mas a gente vai ter então aquela parte que a gente conhece, né, que é quando elas começaram a publicar em 1846, com os pseudônimos, né, a gente tem detalhes aqui, principalmente nas cartas da Charlotte com a pessoa que veio a ser o futuro editor dela, então, né, a gente vai ter acesso aqui também a cartas que ela recebia com críticas positivas e negativas sobre a obra, principalmente a Jane Eyre, que foi a estreia dela, né? E enfim, até que ela também, depois do sucesso de Jane Eyre, resolveu revelar a identidade delas, após também várias
tretas e maracutaias que o pessoal tentava fazer para dizer que era mulher, se não era mulher que escrevia. Gente do céu, tem umas tretas aqui que, olha, são inacreditáveis. Quer dizer, são acreditáveis, né? A gente sabe o quanto era difícil naquela época para uma mulher mostrar que tinha um talento além, né, de bordar, de cuidar da casa e de casar, né? E a Charlotte enfrentou isso, gente, a vida inteira, sabe? É emocionante ver a coragem dessa mulher, a persistência dessa mulher, sabe? E assim, além de tudo, uma abnegação em prol da família, sabe? Quanta coisa ela abriu mão, apesar de tudo, apesar de abrir mão de tanta coisa em prol da família, como ela conseguiu fazer e deixar pra gente tanta coisa ainda, sabe? É absurdamente admirável, eu diria, né? Tanto que até me emociono falando, né? E aí, gente, também depois vem, né? Agora que começa realmente as partes tristes, né? A gente tem, então, em setembro de 1848, a morte do irmão, que agora eu vou entrar num parênteses aqui, né, sobre essa biografia da Gaskell, que inclusive, por que eu gostei tanto desse trabalho da Pedra Azul? Porque a gente sabe, né, que a Gaskell era amiga íntima da Charlotte, da família. A biografia foi escrita a pedido do pai da Charlotte. Na época que a Gaskell escreveu a biografia, 2 anos depois da morte da Charlotte, a gente ainda tinha muita gente viva, né, da qual ela fala aqui, tanto que tem muito nome aqui que está oculto, só tem a inicial do nome. Alguns a Pedra Azul já revela pra gente nas notas de rodapé, mas a Gaskell não podia contar tudo, né? Então, assim, existem muitas omissões nessa biografia que a gente veio a saber depois, né? A própria literatura nos revelou depois, alguns estudiosos da vida das Brontë, mas eu acredito, assim, que não sejam inverdades, sabe? O meu sentimento com a leitura é de que, assim, a Gaskell não mentiu, ela simplesmente omitiu o que ela achava que podia afetar a família, né? Então ela omitiu algumas coisas para preservar a família Brontë, de quem ela tanto gostava. Uma das coisas é a tendência do irmão delas aos vícios, né? Ai, gente, me deu um acesso de tosse. A gente vai ter explicado aqui também por que o irmão delas, um menino tão inteligente, um menino que era a esperança da família, né? A gente sabe que naquela época mulheres que ficavam solteiras dependiam, né? Ao morrer o pai dos irmãos, porque só aos homens era dado direito de herança. Então, assim, e tanta esperança foi depositada nele, e ele praticamente jogou a vida dele fora. E segundo a Gaskell aqui, tinha uma mulher no meio aí, essa treta aí, vocês vão ter que ler, que eu não vou contar. Mas enfim, ele acabou morrendo. E para dor da Charlotte, no mesmo ano em que morreu o Branwell, a Emily morreu alguns meses depois. E a Emily se mostrou... Aí, gente, vem a parte mais triste desse livro, que é o período em que morrem a Emily e a Anne. Os laços entre as 3 irmãs eram tão profundos. Na verdade, com a morte da mãe, né, as crianças criaram laços profundos. Mas as 3, elas tinham laços tão profundos, gente, que dá pra sentir lendo a dor da Charlotte em perder as suas irmãs. Depois, ainda enlutada pelo irmão, pela irmã, 1 ano depois a Anne fica doente, e a morte da Anne, assim, também, gente, é muito emocionante, sabe? Acontece uma particularidade ali que eu não sabia em como ela morreu, e assim, de tocar o coração, gente, né? A partir daí também a Charlotte já trocava correspondências com a Gaskell, então a gente vai ter muitas cartas aqui recebidas
pela Gaskell, onde a Charlotte desabafa, né, todo esse luto, e ela fica inclusive um tempo sem escrever, né. Em 1854 ela casou com o Arthur Bell Nichols, não sei se é assim que pronuncia, que era um auxiliar do pai dela ali no presbitério, né, e que ela precisava mesmo de alguém para ajudar. O pai dela já estava idoso, né, não acredito que ela gostasse dele, mas foi ali um fiozinho de felicidade que ela teve, porque um ano depois ela engravidou e veio a falecer em 1855, né. Pelas informações que a gente tem aqui, eles ficaram muito pouco tempo, mas foram muito felizes juntos. Aliás, é bom mencionar também que a Charlotte era inteligente, era sensível, deixou pra gente um monte de obras, né? E apesar dela não ser um modelo de beldade na época, ela recusou 3 propostas de casamento antes de se casar com o Arthur. Então, gente, a gente tem muita informação aqui, sabe? É um livro muito fluido, que biografia geralmente, às vezes, né, ela é meio maçante de ler. Assim, pra mim, pelo menos, não sei se é por conta desse meu amor pelas Brontë, mas foi muito boa essa leitura. Eu chegava até a pular alguns dias assim para não ler tão rápido, queria degustar tudo isso, né? A gente vai ter ilustrações nesse livro aqui, algumas pinturas que a Emily fazia, né? Aqui o retrato que foi tirado da Charlotte, que é praticamente, né, o único que a gente tem. Aquela pintura que o irmão delas fez, né, que dizem que apagou a imagem dele, enfim. E tem muita nota de rodapé, gente, onde a Pedra Azul revela pra gente algumas coisas que foram omitidas aqui pela Gaskell, como eu disse, né, com o objetivo de preservar a família na época, né. Aquela escola que eu falei que foi a primeira escola onde morreram as 2 irmãs, que inspirou Jane Eyre, aquela passagem de Jane Eyre, parece que na época também deu muita treta, porque quando foi publicado Jane Eyre, automaticamente todo mundo já se ligou que ela estava falando daquela escola e não era, né, uma imagem boa que ela estava passando lá. Então, acredito que a Gaskell fez, realmente omitiu algumas coisas, principalmente também essa paixão da Charlotte pelo professor Constantino lá de Bruxelas, né? Tem até uma frase aqui que eu marquei, gente, que me marcou bastante. Na conclusão do livro, tem uma frase que a Gaskell deixa pra gente aqui que diz assim: desconheço na literatura mundial vida mais trágica que a de Charlotte Brontë. E essa frase, pra mim, a gente define esse livro e realmente define a vida da Charlotte, sabe? Eu sabia de várias passagens, mas não com tantos detalhes como eu fiquei sabendo aqui. E aí, como dica, aliás, é uma dica que eu estou me dando também, né? Porque depois que eu li esse livro, gente, eu fiquei com tanta vontade de reler as obras dela, vocês não têm noção. Porque, por exemplo, eu sabia que Villette, que eu também tenho resenha aqui no canal, eu até menciono isso lá, eu sabia que Villette era um livro autobiográfico, mas eu não sabia que era tanto assim. Eu achava que, né, por exemplo, a Ida Bruxelas inspirou ela, a personagem da Lucy, mas essa paixão pelo professor, por exemplo, eu não sabia que ela tinha colocado em Villette. Então eu tenho a impressão que se eu fizer uma releitura, eu vou captar muito mais da essência do livro agora. E outra leitura também, Villette eu amei, né? Quem me acompanha sabe que depois que eu li Villette, a Lucy Snow passou a ser a minha protagonista preferida e não a Jane Eyre, né? Até mais do que a Jane Eyre. Mas, por exemplo, Shirley foi o livro que eu menos gostei, o romance que eu menos gostei da Charlotte. Eu não li ainda aquele primeiro dela, O Professor, mas muita gente diz que ele é mais fraquinho, porque era o primeiro, esse eu não li ainda. Mas Shirley eu não gostei muito. Eu não sei se foi a época que eu li, foi o que eu menos gostei, mas eu não tinha uma informação importante de que Shirley, a personagem Shirley, foi inspirada na Emily Brontë. Charlotte se inspirou e, segundo ela, numa carta para sua amiga, ela disse que a Shirley seria tudo que a Emily Brontë seria se tivesse vivido mais tempo. Então eu acho que se eu ler Shirley agora, eu vou ler com outros olhos. Então até deixo essa dica para vocês, se vocês não leram as obras ainda, de repente vale a pena ler antes essa biografia da Charlotte, tá?
E acho que é isso, gente. Então, falei demais, né? Não me canso quando para falar desse assunto. Eu vou tentar esgotar tudo que eu tiver das Brontë para a gente deixar registrado aqui no projeto, né? Então, para quem está acompanhando, sugiro dar uma olhada. Eu vou deixar a playlist aqui na descrição do vídeo. E fica aqui, então, a minha dica, gente, para quem gosta da literatura das Brontë, da literatura vitoriana, de romance do século XIX. Aqui também fala muito sobre a parte dos editores, das publicações, porque depois que ela conheceu a Gaskell, a Charlotte começou a participar da alta sociedade, então a gente vai ter um pouco também de todo esse movimento literário na época, né? Que foi a época que consagrou Dickens também, né? Então é isso, gente, o que eu tenho para falar desse livro é só recomendar aí para quem gosta das obras da Charlotte, leia, porque você vai entender muito do que ela escreveu e do que ela deixou nas obras dela. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!